Você está em mais uma aula da nossa playlist sobre o Sistema Financeiro Nacional. Nessa aula você vai aprender o papel dos bancos, como que eles são separados de acordo com as suas respectivas operações e qual que é a função de cada um dos bancos, tá bom? Então, antes da gente começar, é importante dizer que esse vídeo, como eu já falei, faz parte de uma playlist que está disponível para você aqui no YouTube gratuitamente. Se você quiser ver as anteriores, tô deixando o card aqui, é só você clicar e assistir na sequência que vai ser bem legal. Esse vídeo tem o objetivo de ajudar você a passar nas principais certificações do mercado financeiro ou ainda para você que está se preparando para um concurso bancário. Beleza? Sem mais delongas, feito o recado, vamos lá. Vamos entender o papel dos bancos e como que a gente forma um banco múltiplo. Para isso, a definição quadrada de uma instituição financeira, como você pode ler aqui comigo. Olha o que está escrito aqui, ó. Instituição financeira é uma organização cuja finalidade é otimizar a alocação de capitais financeiros próprios e ou de terceiros, obedecendo uma correlação de risco, custo e prazo que atenda aos objetivos de seus patrocinadores, incluindo pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em suas operações, como acionistas, clientes, colaboradores, cooperados, fornecedores, agências reguladoras do mercado, onde a organização opera. Então isso que você viu aqui é aquilo que eu costumo chamar de definição quadrada. Vem aqui comigo que a gente vai conversar para você entender bem o papel de uma instituição financeira. Por que é importante a gente olhar para isso e a gente separar essa parada? Porque quando a gente fala de banco, a primeira coisa que vem à nossa mente, normalmente, é a agência bancária que a gente passa por ela na rua ou eventualmente a gente tem conta. E agora, mais atualmente, né, quando a gente fala de banco, a gente começa a pensar em bancos digitais, como é o caso do Nubank, que não tem agência bancária, mas é um banco, como é o caso do Banco Inter e tudo mais. Acontece que uma instituição financeira, ela tem múltiplas operações diferentes. E lá em 1988, provavelmente o senhor que está aí nem nascido era, foi autorizado a criação de um sistema chamado de bancos múltiplos. Por quê? Porque cada banco tem uma operação diferente e alguns bancos têm mais do que uma operação. Você vai entender essas operações daqui a pouco. Então é importante a gente entender o que faz cada uma dessas operações. Então, aquele banco que atende a gente, onde a gente tem conta corrente, onde a gente paga os nossos boletão do dia a dia lá, o boleto nosso de cada dia, então, aquilo lá é o que a gente chama de banco comercial. Então, a prestação de serviço dele se dá através de um banco comercial. Acontece que existem instituições financeiras que não oferecem esse tipo de serviço. Existem instituições financeiras, por exemplo, que o foco principal dela é atuar na estruturação de oferta pública. Por exemplo, e aí a gente está falando de um banco de investimento. O banco de investimento pode estruturar a oferta pública, pode administrar fundos de investimentos. A gente vai ver também que existem instituições financeiras cujo principal objetivo não é oferecer uma conta corrente para você ir lá e pagar o boleto nosso de cada dia. A gente vai ver que existe uma instituição financeira cujo principal objetivo é oferecer operações de arrendamento mercantil ou, como nós conhecemos, oferecer operações de leasing. Vou explicar com detalhes isso, tá? Então a gente vai entender como cada uma dessas empresas se encaixam e como, quando a gente junta mais do que uma operação em uma instituição, a gente cria um banco múltiplo, tá bom? Então vamos lá, ó, sem mais delongas, voltando aqui, ó, eu vou compartilhar uma informação importante para você, que eu vou até ficar aqui embaixo para a gente tentar fazer uma brincadeira aqui, ó. As instituições financeiras no Brasil, elas são separadas em dois grupos. As instituições monetárias e as não monetárias. Então, lá em cima, então procura não olhar para cá agora. Olha lá em cima. Tá escrito assim, ó, banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial, a Caixa Econômica Federal, que embora pareça, a Caixa Econômica Federal não é necessariamente considerado um banco, tá? Vou explicar isso. Cooperativa de crédito e ainda os bancos cooperativos de crédito. Essas instituições são chamadas de monetárias porque elas têm autorização para operar dinheiro ali no dia a dia. Então, elas vão oferecer essencialmente aquele serviço que a gente conhece como conta corrente. Tá? Então, se você tem conta corrente em qualquer instituição, essa instituição se encaixa lá em cima nas instituições monetárias, tá bom?
Só que a gente vai ver que existem outras instituições que são as não monetárias, que não vão oferecer esse serviço de conta corrente. Vão oferecer outros serviços, claro, que estão relacionados a dinheiro, mas ela não oferece conta corrente. Você não consegue ter um cartão, ir lá, sacar dinheiro, passar no débito, por exemplo. Isso não existe para essas instituições. Quais são essas instituições? Então a gente vai ter lá em cima, a primeira ali que eu coloco, a DTVM, CTVM, que é a corretora de títulos e valores mobiliários, que eu já expliquei em uma das nossas aulas dessa playlist. A gente vai ter os bancos de investimentos, que eu falei há pouco, que ele pode estruturar oferta pública, pode administrar fundos de investimentos, eu vou detalhar mais, tá? E a gente vai ter um banco múltiplo, sem carteira comercial. Sempre que estivermos falando de banco múltiplo, tá? Ó, sempre que estivermos falando de banco múltiplo, estamos falando de um banco que ele tem mais do que uma modalidade dessa aqui, só precisa obedecer uma regra específica que você precisa entender que eu já vou te explicar, tá? A gente está falando aqui, ó, de um banco de desenvolvimento, que é o banco estatal, tá? Então a gente pode colocar aqui como um banco de desenvolvimento do Espírito Santo, acho que tem no sul do país, no Paraná, Santa Catarina, acho que tem um outro banco de desenvolvimento. Aqui não entra o BNDES, tá? O BNDES, embora pareça, ele não é considerado um banco de desenvolvimento. Ele é mais considerado uma agência de fomento. Eu já vou explicar isso. A gente vai ter aqui, ó, sociedades de crédito, deixa eu sair daqui e ficar pequenininho, ó. Sociedades de crédito, financiamento e investimento. Essas empresas aqui são as que a gente conhece popularmente como financeira. Eu vou dar um exemplo, tá? Se você gosta de futebol, você sabe que o Palmeiras é patrocinado pela Crefisa. A Crefisa, nós a conhecemos popularmente como uma financeira, tá? Só que o nome técnico da Crefisa é Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. É bastante comum que esses grandes bancos múltiplos tenham também financeira em seus grupos. Depois a gente vai falar aqui das companhias hipotecárias, companhias de arrendamento mercantil. As companhias hipotecárias quase que a gente não tem mais, porque houve uma mudança no sistema de crédito imobiliário na década de 90. E arrendamento mercantil, que é o tal do leasing, que eu já vou te explicar. Só que além disso existem outras instituições. A gente vai falar das administradoras de consórcio e tantas outras instituições que elas podem fazer parte de um único conglomerado. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou clicar aqui embaixo onde está escrito Encontre uma instituição, que eu vou fazer o seguinte, se você quiser acessar essa página que eu vou acessar, eu vou deixar o link aqui para você, tá? Então o link está aqui na descrição. É uma página diretamente do Banco Central, tá? Deixa eu só deixar ela bem grande aqui, ó. Encontre uma instituição regulada / supervisionada pelo Banco Central. Então já vem uma informação aqui. Se você está estudando, você saiba que uma instituição financeira ela é regulada e supervisionada pelo Bacen. Então aqui ele mostra os segmentos. Então todos os segmentos estão aqui, ó. Administradora de consórcio, como eu falei, tá? Agência fiduciária de liga, agência de fomento, associação de poupança, banco comercial estrangeiro, banco cooperativo, banco de câmbio. Então tem tudo isso aqui, ó, de operações diferentes de empresas. Então um banco, ele não necessariamente vai fazer tudo, tá? Aquilo que o sistema financeiro tem de opção. Ele vai fazer parte daquilo. O que acontece é que os maiores bancos, eles são bancos múltiplos e fazem mais do que uma coisa. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou buscar aqui pra gente ver junto, aqui, ó, em banco múltiplo, tá? E eu vou dar aqui, ó, buscar, pesquisar, tá? E aí ele trouxe aqui várias instituições. Intencionalmente eu vou pegar um banco que é super conhecido, que a gente conhece aí do dia a dia. Então, Banco Bradesco SA, tá? Então aqui, ó, Banco Bradesco. Tá? Colocando o Bradesco só porque foi um dos primeiros, então tá bem aqui, ó. E aí quando a gente abre aqui, ele vai contar um pouco do Bradesco, a sede e tudo mais, mas o principal ponto que eu quero mostrar é isso aqui, ó, que tá escrito carteiras. Por que carteiras? Ou seja, quais são as operações que o Banco Bradesco tem. Então o Bradesco tem banco comercial, o Bradesco tem carteira de arrendamento mercantil, carteira de crédito, financiamento e investimento, carteira de crédito imobiliário, carteira de investimento. Então, por exemplo, o Bradesco, se você quiser comprar uma casa financiada pelo Bradesco, você consegue? Consegue. Tendo crédito lá, você consegue. Só que é importante que você saiba, quem faz isso para você lá no Bradesco é a divisão da empresa de crédito imobiliário.
Então ela é separada, ela vai fazer só crédito imobiliário. Se você quiser fazer uma operação de leasing de um veículo ou de uma máquina, por exemplo, no Bradesco você consegue? Consegue. Por quê? Porque o Bradesco tem uma carteira de arrendamento mercantil. Você vai me perguntar, Tiago, o que é arrendamento mercantil? Eu vou te explicar. Arrendamento mercantil é uma espécie de financiamento. Tecnicamente ele parece com financiamento, porque você adquire um bem e vai pagando parcelas por mês, tá? Mas na prática, o arrendamento mercantil não pode ser confundido com financiamento, por quê? Porque apesar de você estar com um bem e você está pagando parcelas por mês, aquilo que você está pagando é uma espécie de um aluguel do bem. Então você está, hipoteticamente, comprou um carro via leasing. O carro está com você, você está pagando um aluguel por mês. Enquanto o carro está com você, ele é propriedade do banco, está em nome do banco. O carro não é seu. Num financiamento é diferente. No financiamento, você compra o carro está em seu nome e ele está alienado ao banco, tá? No leasing é diferente. No leasing, o carro está no nome do banco, ele não é uma propriedade sua, tá? Existe uma diferença bastante importante aqui, principalmente quando a gente está falando de empresas. Empresas que compram máquinas, grandes empresas que fazem grandes investimentos com maquinário, é bastante comum, e aliás é melhor que seja assim, ela comprar essa máquina via leasing, que é essa espécie desse aluguel. Por quê? Porque o valor que ela paga de aluguel da máquina para a empresa entra no custo operacional do negócio. E porque entra no custo operacional do negócio, ela consegue abater da sua base de cálculo e pagar menos imposto de renda. E para além disso, como o bem, aquela máquina não está em nome da empresa, ela não precisa lançar anualmente uma coisa contábil chamada depreciação. Então, por isso, é muito comum e vantajoso que empresas, ao fazer investimentos em máquinas, elas façam via leasing. E o leasing nada mais é do que este arrendamento mercantil que eu estou te explicando. Então, percebe? Eu estou citando aqui o Bradesco como exemplo porque foi o primeiro que eu trouxe, mas isso se aplica aos grandes bancos. Então, no caso do Bradesco, ele tem essas 5 modalidades lá, são 5 operações diferentes que você pode fazer. Se nós voltarmos aqui, então vamos pegar aqui de novo, ó. Eu vou pegar agora só um banco de investimento, tá? E vou dar uma buscada aqui. Então no Brasil, a gente tem aqui, ó, essas empresas aqui que são apenas bancos de investimentos. Então vou pegar esse último aqui, ó, o UBS Brasil, que aliás recentemente fez uma operação ali junto do Banco do Brasil. E aí ele vem dizer aqui pra gente, ó, conheça o segmento. A gente clica aqui. Então, este banco especificamente, aqui, ó, aqui ele tá explicando o que é a instituição financeira. O banco de investimento, ele tá aqui, ó. Ele realiza, deixa eu ver se dá pra você ler aí. Não, não tá. Deixa eu subir mais. Espera aí, deixa eu ficar pequeno pra você conseguir ler. Aí, tá aqui, ó. Realiza empréstimos de capital fixo ou de giro, capta recursos por meio de depósito a prazo e interfinanceiros, mas não opera depósito à vista, que é a tal da conta corrente. Então, esse site aqui eu recomendo você dar uma fuçada para entender as instituições. Então, este banco aqui, ele é só banco de investimento. Você não consegue ter uma conta corrente nele, porque ele não opera isso, tá bom? Por isso que é legal a gente entender a função de cada uma das instituições. Então, tem várias coisas aqui que a gente pode explorar, tá bom? Agora que você entendeu o tanto de instituição que tem, a gente vai passar aqui pelas principais funções das 2 principais modalidades de carteira. Eu trouxe aqui, ó, tá? Vamos lá. Vamos primeiro falar, anda aqui, criança, aê, do banco comercial, que é aquilo que a gente mais está acostumado a ver. Ele pode fazer captação de recursos à vista. O que é captar recursos à vista? É você poder oferecer para o seu cliente conta corrente, tá? Por que chama captar depósito à vista? Porque o cliente coloca o dinheiro na instituição e como é conta corrente, ele pode sacar a qualquer momento. Então é depósito à vista, ou seja, tá ali à disposição dele a qualquer momento, tá bom? Só um banco comercial pode oferecer isso, nenhum outro banco pode oferecer esse serviço. Eu vou falar aqui do próximo tópico, que é
deixa eu passar aqui, captação de recursos através de depósito a prazo. Mas antes, quero lembrar você o seguinte, se você quiser estudar comigo, concursos completos, vou até ficar grande aqui, ó, concursos completos, ter acesso ao nosso suporte incrível de acompanhamento, ter aulas atualizadas, didáticas, ter acesso à nossa apostila, nosso banco de questões, que atualmente conta com mais de 3.000 perguntas comentadas em vídeo, isso para todos os cursos, tá? O link está aqui embaixo, convido você, clica no link para você conhecer o nosso material, passar na prova de primeira e não só passar na prova, mas aprender o mercado financeiro para valer. Estou deixando o link aqui embaixo, tá bom? Então clica, confere para você aprender o mercado financeiro para valer. Voltando aqui, feito o jabá, deixa eu ficar aqui, ó. A captação de depósito a prazo é aquilo que a gente chama de CDB, Certificado de Depósito Bancário. É um investimento que o cliente coloca o dinheiro no banco e ele tem um prazo para receber essa grana de volta, tá? Então essa que é a principal diferença entre o depósito à vista e o depósito a prazo. Uma outra coisa que o banco comercial vai fazer é a aplicação de recursos através de desconto de títulos. Isso significa que um cliente do banco que tem ali recebíveis para receber, ele pode ir ao banco e antecipar isso. Então, o banco desconta esses títulos. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você decidiu se matricular aqui no curso da T2, conforme eu falei há pouco, tá? E você resolveu fazer ali a sua matrícula pagando, sei lá, em 3 vezes no cartão de crédito. É uma possibilidade. Quando você faz isso, a gente vai receber aqui em 30, 60 e 90 dias. A gente pode eventualmente procurar um banco e pedir para antecipar esses recebíveis. Claro, para isso o banco vai cobrar uns juros da gente. Então, só para você entender a prática disso. Então, isso é muito comum no mercado. Dei o exemplo da gente aqui, mas eu estou falando de qualquer empresa. Quando você vai lá na loja, compra um sapato em 3 vezes, compra aquele celular, aquela geladeira parcelada em 12 vezes, o banco comercial pode oferecer para aquele comerciante, para aquela empresa, a antecipação desse recebível, que é chamado aí de desconto de título. Tá bom? Vou passar aqui mais uma e eu vou voltar para cá. Ele pode oferecer abertura de crédito simples em conta corrente, que é o que a gente chama de cheque especial, que é uma linha de crédito que fica disponível diretamente na conta do cliente, tá? Ele faz operações de crédito rural, operações de câmbio ainda de comércio internacional, fazendo remessa e recebendo grana do exterior. E este banco, ele pode oferecer a prestação de serviço de cobrança bancária, arrecadação de tarifas e tributos públicos. Então, aquele banco que você utiliza para pagar os seus boletão, saiba, você está usando a modalidade, a carteira de crédito comercial daquele banco. Se você quiser, por exemplo, tomar dinheiro emprestado daquele banco para comprar uma casa, aquele banco não necessariamente vai ter essa funcionalidade, ele não vai conseguir oferecer isso para você porque ele não tem essa modalidade. Eu vou dar um exemplo. No momento que eu estou gravando essa aula, por exemplo, o Nubank não oferece crédito imobiliário. Por quê? Porque ele não tem uma carteira de crédito imobiliário. Tudo bem? Agora, vai no Santander? Você consegue? Consegue, porque ele tem essa carteira. No Itaú? Sim, porque ele tem, assim sucessivamente, tá? Agora a gente vai falar sobre bancos de investimentos. Quais são as principais funções dos bancos de investimentos? Então, a captação de recursos através de depósito a prazo, que é o que eu falei para você do CDB, de você aplicar recursos ali, ter um prazo para receber de volta. Então, isso aqui é exatamente igual ao banco comercial. Ele também vai administrar fundos de investimentos. Então, você que está estudando para uma das certificações, você estuda muito fundo de investimento. Saiba, quem administra fundo de investimento é um banco de investimento. Ele também pode fazer abertura de capital e subscrição de novas ações de uma empresa. Então, quando uma empresa quer abrir o seu capital na Bolsa de Valores e vender ações para investidores, ela o faz através de um banco de investimento, tá bom? Vamos lá. O que mais? Conceder empréstimos para fins de capital de giro. Então, sim, um banco de investimento pode emprestar dinheiro para empresas, para capital de giro, que é uma grana mais curta, e também financiamento de capital de giro e capital fixo. Uma empresa precisa captar recursos mais a longo prazo, ela pode tomar dinheiro de um banco de investimento. E a subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários. Um banco de investimento, ele opera no mercado comprando ativos, ele pode comprar ativos. Esses ativos quais são? Debênture, ações, LIG, CRI, CRA, ele pode comprar para si ou ainda pode comprar em nome de seus clientes, tá bom?
E ele vai fazer a distribuição de valores mobiliários, o que é bastante comum. Toda oferta pública de qualquer valor imobiliário vai ter ali um banco de investimento por trás operando isso, tá bom? E aí, uma vez que eu trouxe isso, eu volto nessa tela que nós já vimos aqui, porque eu quero trazer para você um conceito muito importante. Eu disse para você nessa aula que um banco múltiplo é aquele que tem duas ou mais carteiras. Certo? Eu falei isso. Só que tem uma regra importante. Para que ele seja considerado banco múltiplo, ele precisa necessariamente ter duas ou mais carteiras, sendo que uma destas carteiras será a carteira comercial e será a carteira de investimento. Tá? Uma dessas duas. Então eu vou dar um exemplo. Eu dei o nome aqui de duas instituições para você. Eu dei o nome do UBS, que é um banco de investimento que opera aqui no Brasil. Na verdade é um banco suíço, opera no Brasil. Recentemente ali teve uma fusão com o Banco do Brasil, mas vamos ficar nesse contexto. Ele é apenas um banco de investimento, a única coisa que ele pode fazer são as coisas que eu disse há pouco. Vamos supor que este banco faça uma fusão com a Crefisa, que eu disse para você nessa aula, que é uma financeira. Se eu tenho um banco de investimento e uma financeira, que é aqui, ó, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Se eu tenho essas duas instituições no mesmo grupo, eles passam a ser chamados de bancos múltiplos. E aí eles vão divulgar seu resultado, seu balanço, tudo em um único balanço, porque é a mesma operação, tá? Agora, vamos assumir que eu tenha de um lado a Crefisa, que eu já usei como exemplo aqui algumas vezes, e eu tenho aqui uma companhia hipotecária, essa aqui, ó, tá? Uma companhia hipotecária que hoje no Brasil a gente tem duas ou três, é bem pouquinho, mas assuma que eu tenho essas duas. Essas duas empresas eventualmente podem se fundir? Sim, podem. Só que se elas se fundirem, elas não podem ser banco múltiplo. Por quê? Porque eu não tenho nessa operação banco de investimento ou banco comercial. Eu preciso ter um desses dois. Então, se nós voltarmos aqui rapidamente para a tela do Banco Central, eu vou dar um exemplo para você, mais uma vez aqui, ó, com nomes, tá? Vamos dar nome aos bois. Então, vou pegar aqui, ó, instituição. Vamos pegar aqui um banco de investimento, que eu já falei, pesquisar, e aqui, ó, o UBS que tá aqui embaixo, certo? Então, esse aqui é um banco de investimento que opera aqui no Brasil, não tem conta corrente, não tem nada disso. Esse banco de investimento, se ele eventualmente juntar com uma agência de fomento, vamos ver aqui, ó. Só que a agência de fomento, ela vai ser uma parada mais estatal. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui que vai ficar melhor. Um banco múltiplo, banco de investimento não, banco de câmbio, vai. Se ele juntar com um banco de câmbio, então aquele banco de investimento, se juntar com esse Travelex aqui, juntos eles vão formar um banco múltiplo. Por quê? Porque eu tenho um banco de investimento na carteira. Poderia ser banco comercial. Agora fica com essa Travelex aqui e vamos pegar aqui uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. Aqui, ó. Aí a gente tem todas elas e tudo mais, então em algum lugar aqui a gente vai achar a própria Crefisa, aqui, ó. Aqui, ó, a Crefisa que eu falei. Então, se a Crefisa junta com a Travelex, que eu citei agora, a gente está falando de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento e de um banco de câmbio. Elas podem se juntar, formar um grupo só? Pode, mas elas não serão banco múltiplo. Por quê? Repito, para ser banco múltiplo tem de ter a carteira comercial ou investimento. Se tiver uma dessas duas, aí a gente vai chamá-los de banco múltiplos e aí vai entrar naquela relação bem gigante de instituições que a gente tem aqui no Brasil. Tá bom? Então esse é um assunto importante para que você possa entender a estrutura do sistema financeiro. Se você está comigo até agora, repito, e se esse vídeo está fazendo sentido para você, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder, porque aqui eu trago conteúdo para você aprender o mercado financeiro para valer. E, repito, venha conhecer os nossos cursos, o link está aqui na descrição dessa aula. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço, tchau!